Até onde você iria por vingança se não tivesse mais nada para perder? Essa é a maior pergunta que é respondida no quadrinho Omerta. A palavra Omerta vem da máfia italiana e é basicamente a lei do silêncio, um código de honra entre os mafiosos. Então, Omerta é uma história de vingança, ação e máfia. Thales Tortato tem a sua família brutalmente assassinada, sem muita explicação. E ao perceber que ele também deveria estar morto, Thales se vê perseguido pelos assassinos e ele não sabe para onde ir ou o que fazer ainda. Isso inicia uma onda de vingança e de violência, algo que vai cobrar um custo muito alto. Omerta é o meu quadrinho, a HQ que eu escrevi como roteirista e que teve a sua primeira parte publicada pela editora Guará no Almanac Guará e a segunda parte no aplicativo Funkton. E agora um financiamento coletivo no Catarse tá rolando pra gente conseguir compilar as 6 edições da história numa única edição definitiva impressa. Um quadrinho realmente pra colocar na sua estante. Se a meta for atingida, Omerta edição definitiva se torna realidade. Caso a meta não seja atingida, o valor de quem financiou é devolvido de forma integral. Então dá uma olhada no link para apoiar a Omerta aqui na descrição. E você que sempre me ouviu contar histórias dos outros por tanto tempo aqui no canal, tá na hora de conhecer a minha própria história, a história da minha HQ. Por isso, vem apoiar a realização dessa edição definitiva de Omerta. Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo vai ter spoilers da série toda, então se você ainda não assistiu a série e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Quando saiu o primeiro episódio de Invasão Secreta, eu fiz um vídeo aqui de primeiras impressões, onde eu falei como eu tava desanimado com as produções da Marvel, seja em filme ou em série. E como o primeiro episódio de Invasão Secreta me surpreendeu muito positivamente e me deu uma dose de ânimo para essas produções. Mas agora eu acho que eu falei isso cedo demais. Invasão Secreta parecia um suspiro, um alívio no meio de tanta produção medíocre, mas no meio do caminho a mediocridade foi aparecendo. E no final é realmente só mais uma série esquecível desse universo cinematográfico Marvel. O problema nesse caso não são as expectativas falsas, tipo rumores, teorias e coisas desse tipo. O problema aqui foram as expectativas que a própria série plantou e não colheu. O primeiro episódio é sensacional, num tom sério de espionagem, investigação, de paranoia, abordando acolhimento de refugiados, de imigrantes. Mas a própria série vai esquecendo disso pelo caminho e no fim entrega uma trama rasa, um falso desenvolvimento, furos de roteiro, conveniências, muitas conveniências e um vilão que se torna ideologicamente fraco. O caso é que, pra mim pelo menos, a série não é horrorosa, não é a pior série da Marvel, nem nada do tipo, mas é a mais decepcionante, porque ela mesma prometeu e tropeçou feio no meio do caminho. O primeiro episódio de Invasão Secreta é fantástico. O segundo começa a aumentar a tensão, começa a criar as complicações, e o terceiro episódio leva isso para um conflito nível Terceira Guerra Mundial. No quarto episódio tem um momento fantástico, mas intimista de Nick Fury. Tem o sacrifício do Talos, o ataque ao presidente, e aí o roteiro começa a conflitar. Porque se por um lado a série começou colocando o Nick como foco, como protagonista, ao mesmo tempo ela elevou essa intimidade para um confronto nível global, onde parece que o globo é povoado por meia dúzia de pessoas. Por exemplo, um comboio do presidente dos Estados Unidos deixa um helicóptero e carros desconhecidos se aproximarem muito facilmente. No hospital também, depois no episódio 5, parece que o presidente tem 3 guarda-costas e o Rhodes, e só.
Essas coisas vão se tornando as conveniências do roteiro e acabam atrapalhando na imersão da história. O tom de investigação termina também quando tudo é jogado na tela para o espectador, e isso tira a atenção de qualquer coisa. O sacrifício do Talos durante um ataque ao presidente dos Estados Unidos e ainda ser televisionado daria muito rendimento para um assunto de diferentes personalidades e ideologias dos Skrulls, mas tanto a morte dele como a morte da Maria Hill são esquecidas. Não fazem diferença nenhuma e é totalmente irrelevante para a conclusão da trama. E o vilão, que começa com uma ideologia de lutar pelos seus, de cumprir uma promessa que foi prometida e não foi cumprida, acaba se transformando explicitamente de uma hora para outra num ditador tirano, só para fazer a exposição de que ele é o vilão, porque você precisa ter a certeza que ele é realmente do mal. A trama com o Rhodes sendo um Skrull é interessante, até o ponto onde as conveniências entram. Tipo, Nick Fury poderia muito facilmente ter atirado na perna dele para mostrar que era um Skrull pro presidente, como a Sonya fez num outro Skrull exatamente na próxima cena. Invasão Secreta tem bons momentos. Tem um ótimo começo, tem personagens interessantes. A Sonya, por exemplo, foi a melhor na minha opinião. Mas a série tem um clima interessante e com o passar do tempo isso muda. A série tem um tema intimista e com o passar do tempo isso muda. A série tem um bom desenvolvimento de personagens e com o passar do tempo isso muda. É uma série que sofre de bipolaridade. Porque começa sendo uma coisa e termina sendo outra. Começa sendo diferente e cada vez mais vai se apertando para se encaixar na formulinha cansativa de ter que terminar sempre com uma super luta de CGI. Pelo menos o CGI aqui até que foi bom. Foi o que mais ou menos aconteceu com WandaVision, que começou todo diferentão e terminou na mesma fórmula. Que até a She-Hulk fez piada. E agora a Marvel insiste na mesma receita de bolo. Inclusive, Invasão Secreta é tipo um bolo. Aquele bolo lindo por fora, que você dá a primeira mordida e ele é delicioso, doce. Mas quando você vai chegando no recheio, ele tá amargo. E na próxima garfada, você encontra a massa toda embolorada e cheia de mofo. E percebe que a cobertura estava boa, mas o recheio na verdade tá estragado. Invasão Secreta parecia que seria uma série para desenvolver e levantar o personagem do Nick Fury, um personagem que é muito importante nos quadrinhos e que é um personagem essencial para a criação de todo o MCU. Mas no fim, a série dá sim um desenvolvimento, mas não levanta o personagem. Pelo contrário, só o destrói mais ainda. Na sua vida pessoal, tudo bem, ele começou de um jeito e resolveu esses conflitos internos, apresentou esse lado mais íntimo e finalizou bem esse arco. Mas, para todo o resto, só ficou claro como todo o conflito que surgiu na série com os Skrulls e todo o conflito intenso e imenso que acontece agora com o presidente dos Estados Unidos só piorando a tensão que já existia e dando início para uma guerra contra qualquer raça alienígena, é tudo culpa do Nick Fury, dele não ter cumprido a sua promessa. E mesmo sabendo disso, deixando tudo pior de como começou, ele simplesmente vai embora. Invasão Secreta não é péssimo, ele começa ótimo e termina mal. Então, numa média, ele é só médio. Não é o pior, não é a pior série, mas é a série que mais prometeu e menos entregou. A série, no fim, só evidenciou como o personagem do Nick Fury criou algo incrível e hoje não tem mais controle nenhum sobre nada e é só medíocre. Exatamente como é atualmente a própria Marvel, que criou algo incrível, seja com o MCU ou com essa série mesmo, mas hoje não tem mais controle nenhum sobre nada e é só medíocre.
Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.